Freitas, imagem e semelhança do Criador. E estou aqui mais uma vez para meditarmos e orarmos a respeito da palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 5, versos do 1 ao 11, também para contar um testemunho a vocês e pela gratidão a Deus, pela vida de cada um de vocês que está aqui nesse canal, buscando mais de Deus, buscando do Senhor, se alimentando da palavra, se fortificando na fé, se fortalecendo na fé, na caminhada com o Senhor, que é a nossa bússola, que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador. Eu sou muito grata e sempre apresento a vida de vocês, suas famílias, a saúde, o trabalho, as necessidades e os sonhos de vocês ao nosso Deus nas minhas campanhas pela madrugada, assim como nas minhas orações de rotina. Que Deus abundantemente venha abençoar, curar, manifestar sua presença, abrir portas, manifestar milagres, curas, paz, alegria, comunhão em família na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Vou ler aqui em Lucas 5, verso do 1 ao 11, sobre a pesca maravilhosa. Inclusive o título deste vídeo é Não Desista. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, medita nisso, sob a tua palavra, repita, sob a tua palavra, lançarei as redes. Ou seja, sob a tua palavra, Senhor, irei tentar de novo, irei fazer de novo, irei lutar de novo, irei batalhar de novo, irei estudar de novo, irei fazer mais uma vez. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te diante de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas. Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Aleluia. Desistir é um ato de coragem. Porque para você desistir significa que você batalhou, que você lutou, correu atrás. E quando aquilo não te traz resultados satisfatórios, não te traz paz, você entende que é hora de desistir. Quando a frustração bate na nossa porta, muitas vezes é hora de desistir. Há desistências que são covardia, falta de fé, falta de coragem, falta de interesse, falta de compromisso, falta de respeito a si próprio com aqueles que dependem de você. Mas há desistências que são atos de coragem ou de orientação de Deus, porque muitas vezes não é o caminho que Deus quer para nós, não é o propósito dele para as nossas vidas. Então, desistir em algumas situações
é um ato de sabedoria, de preservação da vida. Mas, quando você persiste, quando você está debaixo de uma palavra, de uma promessa, de uma orientação divina, desistir não é escolha. Desistir é falhar. Nesses casos, desistir é falhar. Por isso que persistir, perseverar, continuar batalhando, ainda que sem forças, desanimado, ainda que você tenha passado a madrugada orando, intercedendo, chorando, sofrendo, se está no hospital recebendo agulhadas, remédios, aquela tortura que a vida nos impõe para conquistarmos algo, quando se persiste, é um ato de superação, que exige renúncia, que exige entrega, que exige uma força esmagadora que muitas vezes a gente nem tem, mas Deus dá. Principalmente quando essa persistência é baseada em fé, é baseada em palavra. As pessoas ao nosso redor criticam, julgam, acusam, difamam, caluniam, perseguem, oprimem. As situações nos sufocam. Às vezes é uma dívida, às vezes é uma doença, às vezes é um problema familiar, é um problema no casamento, é um problema no trabalho, na vizinhança. São situações que vêm nos tirar a paz, mas aí a gente está firme ali na palavra, está sustentado ali pela palavra, pela orientação do Senhor, pela promessa do Senhor. E foi assim que Simão fez. Ele já tinha experiência da pesca. Jesus não era pescador, mas Pedro era. Ele tinha experiência da pesca, ele sabia do que ele estava falando, ele sabia o que ele tinha feito durante toda a noite. Ele sabia o jeito certo de pescar, o momento, os lugares certos para agir, conforme a sua profissão. E então ele, sendo educado, gentil, respeitoso, ele falou para o Senhor: Senhor, a gente já tentou, eu já fiz de tudo, E então não tem como, não tem, mas por causa da tua palavra, Senhor, por ordem do Senhor, sob a tua palavra, faremos outra vez. E lá ele foi, pela fé, pela obediência, pela renúncia ao seu ego, que sabia o que tinha feito. Ele poderia dizer que não, eu já fiz de tudo, eu sei, eu sou pescadora há não sei quantos anos, eu tenho experiência, já estou calejado, e eu sei que hoje a pesca não deu certo nem vai dar. Não é porque você, o Senhor, está mandando que eu farei. Não, ele renunciou ao seu ego. Ele renunciou à sua experiência. Ele renunciou à sua batalha durante a noite com a lida da pesca. E foi em obediência ao Senhor. E ali Deus recompensou além das suas expectativas, além do que ele esperava, além do que ele precisava. Não só para ele, que Deus, além de tudo, faz isso. Ele nos abençoa e abençoa os nossos e abençoa os nossos aos que estão ao nosso redor. E ele é tão bom que ele nos usa como canal dessa bênção para alcançar outras vidas. Por isso que se chama pesca maravilhosa. E ele ficou tão constrangido pelo poder, pela maravilha que Deus fez ali naquele momento, para ele, para seu companheiro e para o outro que teve que ajudar a eles depois, que ele deixou tudo lá e foi seguir a Jesus. Porque Jesus direcionou a ele mais uma palavra, que sobre ele, sobre Pedro, sobre a fé de Pedro, sobre a renúncia de Pedro, sobre a fidelidade de Pedro, Deus iria construir a sua igreja na terra, Então, agora eu vou contar o meu testemunho.
Se vocês não assistiram o vídeo Deus Realiza Sonhos, aí aqui no canal, voltem outros vídeos aí que vocês vão ver esse título e vão saber desta história. Deus me prometeu me tirar do lugar de onde eu morava, lá no interior, e queria me honrar, mas que eu só poderia sair de lá debaixo da bênção dele, da direção dele, no tempo dele, da forma que ele tinha para minha vida. Foi então que ele direcionou, ele disse o lugar, que era esta cidade que eu estou hoje, e que eu iria sair debaixo da sua bênção. E assim foi. Fui aprovada em 3 concursos públicos, 2 do estado e 1 municipal, com lotação aqui em Salvador. Porque como Deus já tinha dito que eu viria para cá, que ele me queria aqui nesta cidade, então eu já fiz, né, prestei esses concursos baseado nisso, baseado nessa promessa. Eu achei que essa promessa, né, como qualquer outra pessoa, que seria ocorrer rapidinho, mas não. Foram 4 anos praticamente de espera, mas fui fiel, fui obediente, né? Apesar de todas as falhas, eu fui fiel até o fim e Deus me honrou e tem me honrado. Gente, tomei posse, eu já sou efetiva na prefeitura municipal, né, de Salvador como professora e acabei de tomar posse, já tem mais de um mês, como coordenadora pedagógica no estado, na rede estadual da Bahia. E criei muitas expectativas em relação à minha lotação. Onde eu moro aqui tem 3 colégios estaduais e minha expectativa é trabalhar aqui bem próximo onde eu moro, que é um local bem pacífico, muito bom de se morar, gente. É uma bênção, onde eu moro é uma bênção, um presente de Deus. E aí, não foi bem assim, né? E eu esperando a minha lotação e nada de dar a minha lotação, mandando eu esperar, esperei, até que eu não aguentei mais e fui lá. Quando cheguei nesse escritório, nessa secretaria, no núcleo territorial, fui lá e eles me ofereceram, ou eu esperava, né, para ver se surgia um outro lugar, ou eu aceitaria o lugar que eles estavam oferecendo naquele dia, ou eu desistiria. Bem assim. E aí, gente, eu não queria mais prorrogar, porque já estava demorando demais e, para falar a verdade, acho até que eles esqueceram de mim ou pularam meu nome, porque eles não me enviaram, né, o convite dentro da data prevista, dentro da data que deveria ter sido, que eu deveria ter sido convidada para ir assumir a escola. Mas aí me deram essa opção de escolher ou de ficar na escola, lotação numa escola, num bairro, gente, que é conhecido como um dos mais perigosos da Bahia, olhe lá se não do Brasil. Um lugar bem famoso por violência. Pense como eu tremi na hora, como eu tive medo, como eu senti vontade de chorar. Quem me conhece sabe que eu sou bem chorona. E aí eu só baixei a cabeça ali naquele momento. Eu falei, o diabo quer que eu desista, mas foi Deus que me deu. Eu não vou desistir não, Satanás. Não vou mesmo. E aí baixei a cabeça. E aí me veio logo aquela passagem do Salmo 23. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que vier a ser e ter, vem do Senhor. Estou aqui por uma promessa do Senhor. E eu sei que Deus proverá. Se Deus está permitindo nessas condições, Ele proverá. Ele já está à frente. E aí fui, aceitei.
e fui já era final de tarde. Fui para João estava me esperando, meu marido estava me esperando lá na entrada do prédio e fui pro carro junto com ele. Contei para ele e aí a gente orou dentro do carro antes de nos dirigirmos à escola. Ele orou, eu até chorei no momento, porque volta e meia o medo voltava, né? Mas a Bíblia fala que a fé não é falta de medo, é não se deixar dominar por ele, né? Porque o verdadeiro amor vence o medo. E aí o que acontece? Nós fomos. E Deus usou ele para dizer exatamente aquilo que Deus falou no meu coração quando eu estava lá no escritório da superintendente. Então, chegamos lá, já era noite nesse bairro, porque não é perto, e na escola, e fomos muito bem recebidos, né, pela chefia imediata do horário e do turno, e aí, sem que perguntasse nada, falou logo assim: aqui a escola é tranquila, não tenha medo, a região aqui onde está localizada a escola é tranquila, apesar da fama do bairro. Mas o problema não está aqui na área da escola, está em áreas mais distantes dentro do bairro. É como se ele tivesse respondido ou lido meus pensamentos, né? E aí, então foi um alívio. De lá para cá, trabalhando, né? Pela manhã, meu marido me deixa na escola municipal, e aí ele vai para o trabalho dele, e no horário de meio-dia eu sigo para esta outra escola. Aí pego um ônibus, vou para a estação, da estação pego outro ônibus. E aí nesse trajeto de pegar ônibus, como a gente não faz uso assim de ônibus assim, só quando não tem outra, não tem outras, não tem como não usar, aí também tive medo em relação a isso. Fiquei preocupada, mas mais uma vez Deus mostrou que estava presente. E durante todo esse período, gente, eu só tenho visto a mão de Deus em meu favor. Eu tenho visto, apesar das dificuldades, dos desafios, não é fácil lidar com gente, não é fácil lidar com adultos com o ego inflado, não é fácil lidar com situações onde pessoas só reclamam, né? Não querem fazer aquilo que elas são pagas para fazer, mas apesar de todas essas questões e tantas outras, né, que a gente vive, os desafios da nossa vida pessoal, os desafios de uma outra rede, e você tem que lidar, que tentar equilibrar tudo isso, fé, caminhada com o Senhor, enfim. Deus tem se mostrado presente. Deus tem sido maravilhoso. Deus tem sido misericordioso. Todas as coisas têm contribuído para o meu bem, para o bem da minha família, para o bem do meu casamento, para o bem da minha casa, da minha vida, de todas as formas. Eu só tenho visto a mão de Deus. Sabe quando você sente aquela paz e fala, mais uma vez, Deus se mostrou presente, realizou o que Ele queria na minha vida, os propósitos dele, realizou um sonho também, e você percebe que é bênção. Não é algo que você está conquistando pela força, pela sua própria força, pelo seu próprio ego, pela sua teimosia. Não. É pela mão do Senhor, é pela bênção, debaixo da bênção do Senhor. E eu só tenho a agradecer. É como a pesca maravilhosa, é muito mais. Eu fui debaixo da palavra. Estou aqui neste lugar debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. E eu tenho visto, apesar das dificuldades, muitas dificuldades que eu passo, principalmente na minha saúde, eu tenho visto a mão de Deus se manifestando com bênçãos e bênçãos e bênçãos e paz e alegria no Senhor, de forma que eu nunca vi antes em outros momentos da minha vida. E eu sou muito grata ao Senhor,
como Pedro foi grato, e me constrange o amor do Senhor, como Pedro foi grato, e eu não posso deixar de seguir este Deus, eu não posso deixar de servir a este Deus, eu não posso deixar de amá-lo, de desejá-lo, de ansiar estar com Ele na minha vida. Eu posso não ser a filha, a serva perfeita, mas eu amo o meu Deus pela sua presença, pela sua bondade, pela sua misericórdia que eu não mereço e pelas suas bênçãos em minha vida. Deus é fiel. Sabe, irmãos, eu pedia flores a Deus e Ele me deu chuva. Eu vi isso no Instagram. Eu não entendi, eu chorei, eu reclamei. Perdi o sono, perdi a alegria no momento, porque Deus me deu chuva e eu não entendi o porquê. Mas depois da chuva, as flores foram nascendo e brotando. Não só um tipo de flor, mas vários tipos de flores. E o perfume delas exalava. E vinham as abelhas, e vinham as borboletas, e vinham os beija-flores, e vinham os pássaros. Vinham os pássaros, e ali aqueles cantos do pássaro trouxe paz, trouxe alegria, e um grande jardim brotou em minha vida. Deus, Ele não nos dá o que a gente pede, Ele nos dá além do que pensamos e desejamos, porque Ele é grande e Ele só pensa grande. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, ainda que tudo que você tem na sua vida é só a palavra, é isso que basta. Eu não sei quanto tempo você tem lutado, você já está desanimado, desanimada, desgastado, sofrido, moído por esta vida e pelas dificuldades, pelas situações difíceis que você vem passando. Mas eu te digo, em nome de Jesus, talvez o seu sonho é uma necessidade de cura, talvez o seu sonho é uma necessidade de quitar suas dívidas, talvez o seu sonho é de reatar seu casamento, talvez o seu sonho é de ser pai, ser mãe, ser liberto de algum problema, ou ver alguém da sua família transformado. É algo que não se compra, não se tem com dinheiro, mas sim com paz e alegria de vida. Eu digo a você, não desista em nome de Jesus. Se você tem uma palavra, se você está com esta palavra que te alimenta e te sustenta todos os dias, Deus vai realizar. Tenha fé. Somente tenha fé e haja como Pedro. Vá conforme esta palavra. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe suas vidas. Deus multiplique a paz, a bênção, a graça, a unção, o direcionamento sobre a vida de vocês e os honre na fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Aonde vocês pisarem, tomem por herança. Tudo que vocês tocarem, seja abençoado. E onde vocês colocarem as plantas de vossos pés e as mãos de vocês, multiplique a bênção em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Que a boca de vocês profetize bênçãos em nome de Jesus. Amém? Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhem e continuem aqui conosco, meditando e aprendendo mais com o Senhor, se alimentando desta palavra que é o pão vivo que nos leva para o céu. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.